Estamos discutindo aqui a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 e também a PEC que está sendo chamada de PEC alternativa, que é a de Rogério Marinho sobre a flexibilização do trabalho, a PEC das horas trabalhadas. Gostaria de entender se o senhor já está bem a par sobre as duas e se já houve, na sua avaliação, discussões suficientes no Senado para dar uma corrida com isso. Olha, por enquanto não houve uma discussão interna efetiva dentro do Senado, até porque a PEC, nem a da 6x1, nem a PEC alternativa que foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, estão sendo debatidas na Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde elas devem ir. As discussões que estão acontecendo são informais, né, entre grupos de senadores, mas, como você mesmo está tendo noção, nesse momento aí pré-eleitoral, muita gente engajada em campanha, né, tá difícil da gente, vamos dizer assim, arregimentar um número ideal de colegas para ter um debate mais firme, né, e principalmente buscar a melhor solução para essa questão. Pelo que o senhor tem, das informações que o senhor tem, como o senhor disse, né, ainda não começou a discussão no Senado, mas das informações que o senhor tem, como o senhor vê a PEC 6x1? Olha, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que esse assunto foi muito mal, né, inserido nesse ano, um ano eleitoral. Claramente a gente vê que foi um instrumento de pressão sobre os parlamentares, principalmente lá na Câmara de Deputados, onde todos estão renovando mandatos, de sua enorme maioria, né, e como ela tem um enorme apelo em tese sobre a população, que a maioria desconhece os efeitos, as causas, as consequências que podem advir disso, e principalmente num mercado de trabalho marcado pela alta informalidade, pela baixa produtividade, por uma legislação trabalhista que é conflitiva e, ao mesmo tempo, dificulta inovações tecnológicas, e por um problema que nós carregamos, que é uma mão de obra de pouca qualificação. Então, o assunto mal colocado, ele vem todo atravessado. Saiu da Câmara para cá, e eu acho que, no mínimo, aqui no Senado, nós temos que tentar melhorar, não é, o limão que veio de lá e transformar isso numa limonada se a gente não conseguir trabalhar de forma correta a PEC, vamos dizer, alternativa, que insere, na minha visão, uma mudança fundamental, não é, respeitando aquilo que eu considero o ponto focal, que é a liberdade contratual, que é a pessoa ganhar por horas trabalhadas. Vou chamar o Pedro Venceslau para participar também dessa nossa conversa. Senador Pedro, sua pergunta. Senador, como é que o senhor avalia o custo político de se posicionar contra a PEC do governo, que acaba com a escala 6x1 e garante 2 folgas por semana? É arriscado para quem vai ser submetido às urnas? Não resta dúvida, Pedro, que há um risco aí, né? Quem está sendo submetido às urnas sofre pressão. Por exemplo, não sou candidato, mas todo dia pipoca aqui no meu telefone alguém pedindo o apoio para essa PEC, seja robô, seja pessoa de carne e osso, que a gente não consegue saber. Então, existe uma campanha, né, ocorrendo em cima disso aí. Agora, quando a gente olha de forma para o futuro, né, a partir do momento que uma decisão dessa natureza seja tomada, a minha visão é muito clara. A gente está engessando a relação entre patrão e empregado e cortando aquilo, eu volto a bater nessa tecla, que se chama liberdade contratual, né? A liberdade contratual é fundamental. Tipo assim, eu quero trabalhar um dia por semana, eu vou ganhar por um dia por semana, eu posso trabalhar 2, 3. Eu até cito um exemplo da funcionária que eu tenho na minha casa, que ela trabalha 4 e folga 3, um acordo feito entre eu, a minha esposa e ela. Então, cada caso é um caso, e a gente não pode engessar isso. E quais são as expectativas para a conversa, né, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Pelo que o senhor está sentindo, né? O senhor avalia que há um pedido de líderes, tanto para que ele corra com essa história, tanto que se deixe para depois da eleição. Como é que o senhor vê essas articulações e, na sua avaliação, deveria ser antes, esse assunto deveria ficar para depois da eleição? Começando pelo final da tua pergunta, né, para mim deveria ficar para após a eleição, sem a pressão
que está ocorrendo fruto do processo eleitoral, onde vários colegas aqui, né, aliás, a imensa maioria, está sendo submetida, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo que o presidente Davi ele é mais cauteloso, ele vai seguir o rito, né? Então, Comissão de Constituição e Justiça, e para depois ir ao plenário. É óbvio, né? E aí vocês têm consciência, né? Que agora nós estamos entrando aquele período aí das festas juninas, os parlamentares do Nordeste é um momento de campanha para eles, Copa do Mundo, recesso e logo depois vem a eleição. Então eu vejo que os prazos, né, estão apertados para que essa PEC corra aqui da forma correta. E pode ser que por causa disso a gente tenha a melhor solução, que é trabalhar depois da eleição, sem as pressões advindas desse processo eleitoral.